Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e nós vamos iniciar o nosso estudo sobre os números decimais. Bom, os números decimais, eles surgem de frações. Por que eles surgem de frações? Porque lembra que eu sempre falo que fração é uma divisão? Isso mesmo, então para você encontrar um número decimal, você precisa dividir. Mas hoje nós vamos focar, que a gente vai ver isso mais na frente. Hoje nós vamos focar no seguinte, nós vamos relembrar o que são frações decimais, porque elas têm uma característica, e nós vamos ver como transformar essas frações decimais em números decimais, assim como fazer a leitura desses números decimais, ok? Então, vamos lá. As frações decimais, elas têm denominadores de 10, 100 e 1000. Vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, quando nós temos o denominador 10, nós chamamos essa fração decimal de décimos. Observe aqui a leitura dessa fração decimal. 7 décimos. Por que décimos? Porque o nosso denominador é 10. Quando nós temos um denominador 100, chamamos de centésimos. Observe o nosso exemplo. 57, o denominador é 100, centésimos. Quando o denominador é 1000, nós chamamos de milésimos. Então, 13 milésimos. Essa é a forma que a gente faz a leitura de frações decimais. Bom, as frações decimais, recapitulando, são frações com denominadores 10, 100 e 1000. E nós podemos representar essas frações decimais sem o uso da divisão, que nós vamos ver como fazer isso com outras frações mais à frente. Então, vamos lá aprender a representar as frações decimais em números na forma decimal. Trouxe ainda aí esse lembrete novamente, que eu já falei que toda fração, ela pode ser representada por um número decimal. Bom, vamos aprender então como transformar as seguintes frações aí em números decimais. O primeiro passo, você identificar, veja que elas são decimais porque ela tem base 10, denominador 10, aqui 100, aqui 1000. Ok, beleza, então vai ser bem facilzinho. Primeiro passo, você repete o seu numerador. A fração é composta pelo numerador e pelo denominador. Então, você repete o seu numerador. Seu numerador é quem? 7. Vamos lá. O número decimal, ele é composto da seguinte forma, tá? O número decimal, ele tem essa característica. Ele é um número formado por vírgulas. Então, a quantidade de números que terá depois da vírgula, o que irá determinar é a quantidade de zero aqui, ó, do seu denominador, certo? De novo, a quantidade de números que terá depois da vírgula será a quantidade de zeros que você tem aqui no seu denominador. Então, vamos lá. Partindo desse conceito, quantos números depois da vírgula, eu vou ter aqui para transformar? Apenas 1, porque aqui no meu denominador tem apenas um zero. Então, a vírgula vai ficar aqui, certo? Mas você não pode simplesmente escrever vírgula 7. Você precisa preencher aí a casa da parte inteira, ok? Então, nós preenchemos com o número 0. Então, é dessa forma que a gente representa, sem a divisão, as frações decimais. Frações decimais são frações com denominadores 10, 100 ou 1000. É dessa forma. A quantidade de número que fica depois da vírgula é a quantidade de zero que nós temos aqui no nosso denominador. Então, vamos lá. Vamos para o nosso segundo exemplo. Primeiro passo é escrever o nosso numerador. Nosso numerador aqui nesse exemplo é o número 5. Quantos números vai ficar depois da vírgula? Vamos observar aqui quantos zeros tem no nosso denominador. 2. Então, significa que vai precisar de 2 números. Eu faço esse preenchimento de zero à esquerda, ó. Então, vamos lá. Eu sei que tem que ficar 2 números depois da vírgula, então, a vírgula vai ficar aqui, ok?
não pode ficar vazio, nós preenchemos a casa aqui da parte inteira com um 0. Tudo bem até aí? É dessa forma que a gente consegue fazer a transformação de fração para número decimal. Por quê? Porque aqui é a parte decimal. E aqui é em parte inteira do número. A parte decimal é a nossa fração, certinho? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. O primeiro passo é a gente escrever o numerador. Se houver necessidade, nós preenchemos aí com 0. Então, vamos lá. O nosso denominador diz que terá quantos números depois da vírgula? 3. E aqui a gente só tem 2, então a gente precisa fazer o preenchimento com 0 à esquerda. Então, a gente coloca mais um 0 aqui. Por que à esquerda? Porque a gente não altera o valor do nosso número, ele continua sendo 13, não é? Mesmo preenchendo um 0 aqui, ele continua sendo 13. Se eu colocasse à direita, ficaria 130. Então, o numerador da gente é 130 ou 13. Então, o preenchimento é sempre à esquerda, certinho? Então, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui significa que a vírgula fica... 3 números aqui significa que a vírgula fica aqui. A mesma quantidade de zeros no nosso denominador precisa ser da quantidade de números depois da vírgula. Então, para fechar aqui o nosso número decimal, nós colocamos aqui o 0. Beleza? Isso aqui é uma forma simplificada de você transformar essas frações com denominadores decimais sem a divisão, ok? É você colocar a quantidade de número que depois da vírgula de acordo com o seu denominador. Agora, vamos aprender a fazer a leitura desses números decimais. Eu trouxe aí um exemplo, certo? Vamos lá. O número decimal, como eu disse anteriormente, ele é formado, a característica dele é um número que apresenta a vírgula. Olha aqui a nossa vírgula. E a nossa vírgula, ela divide o número da seguinte forma. Todo número que está antes da vírgula é chamada de parte inteira. E todo número que está depois da vírgula é chamada de parte decimal, certo? Então, nós temos aqui a parte inteira e a parte decimal. Números decimais têm uma grande relação com frações. Vamos entender ao longo dos nossos estudos. Como é que você faz a leitura, então, dos números decimais? Você vai escrever normalmente o seu numeral, o seu número da parte inteira. A parte inteira aqui, tirando a parte decimal, é o número 15. Então, 15 o quê? Inteiros, porque é a parte inteira. Observe aqui, 15 inteiros. E agora, nós vamos para a parte decimal, certo? 412, o quê? Milésimos. Por que milésimos? Porque tem 3 números depois da vírgula. Poxa, professora, e se tivesse só um? Vamos lá? Se tivesse só um número, seria 15 inteiros e 4 décimos, porque um número após a vírgula é chamado de décimos. 2 números após a vírgula é chamado de centésimos. Então, se fosse esse número, com 2 números após a vírgula, ficaria 15 inteiros e 41, que é o número que está aqui, centésimos, certo? 2 números após a vírgula, centésimos. 3 números após a vírgula, milésimos. Então, 15 inteiros e 412 milésimos, ok? Então, fica certinho aí. Um número depois da vírgula, décimo. 2 números depois da vírgula, centésimos. E 3 números depois da vírgula, milésimos. Ok? Vamos fazer alguns exemplos para fixar direitinho.
Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar a parte inteira. Observe aqui que no nosso primeiro exemplo, nós não temos a parte inteira. A parte inteira é 0. Então, a gente não precisa dizer 0 inteiro. Se não tem, se a parte inteira for 0, você desconsidera e parte para a parte decimal. A parte decimal, tirando aqui, a gente enxerga que número? 17. Então, vamos aqui escrever o nosso número. Escrever o nosso número. Então, 17. O quê? Décimos, centésimos ou milésimos. Observe que tem quantas casas, quantos números depois da vírgula? 3. Então, se tem 3 números, é milésimos. Então, 17 milésimos. Vamos para o próximo exemplo. Observe aqui que nós temos agora a parte inteira do número. Então, vamos fazer primeiro a leitura da parte inteira. Então, é 54 o quê? Inteiros, porque está antes da vírgula. Então, 54 inteiros. Vamos para a parte decimal. E 12 o quê? Décimos, centésimos ou milésimos? Centésimos, porque tem 2 números depois da vírgula. Então, 12 centésimos. Vamos para o nosso próximo exemplo. Temos aqui esse número, vamos aprender a fazer a leitura. Nós temos a parte inteira assim, então, vai ser 12 inteiros. E 4 décimos. Por que décimos? Porque tem apenas um número após a vírgula, certinho? Vamos agora identificar como é que a gente sabe se o número é maior do que o inteiro ou menor do que o inteiro. Vamos lá, preste atenção aqui. Então, se a parte inteira for 0, se a parte inteira for 0, significa que é menor do que o inteiro. Se for diferente de 0, o número decimal é maior do que o inteiro, certo? Então, vamos lá. Professora, como assim? Eu trouxe aqui uma reta numérica para vocês se orientarem. Vamos lá. Eu dividi o inteiro, observe do 0, 1. O inteiro termina aqui, ó. Eu dividi esse inteiro em 10 partes. Observe que eu coloquei a representação na forma de fração e também a representação na forma decimal que nós acabamos de aprender, certo? Escrevemos o numerador, deixamos depois da vírgula a quantidade de 0 que tem aqui. Bom, então, observe. Todo número que está aqui, entre o 0 e essa última, entre 0 e 1, é menor do que o inteiro. Vocês concordam que o seu inteiro é isso aqui, não é isso? Esse pedacinho é menor do que o seu inteiro. Esse próximo parte aqui também é menor do que seu inteiro. Observe que o que tem em comum entre esses números que são menores do que o inteiro? A parte inteira é igual a 0. Então, você tem aqui 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Observe que a parte inteira é sempre 0. Então, significa, quando você encontrar um número que a parte inteira é igual a 0, significa que ele é menor do que o inteiro, certo? Agora, se você, continuando, a gente encontra essas retas numéricas assim como nas nossas réguas, com esquadros, trena. Então, elas são divididas assim. Então, vamos lá. E fiz aqui a continuação. Continua valendo aqui 1 décimo. Entretanto, quando você já chega aqui em 1 décimo, você já tem um inteiro completo. Você já tem tudo isso aqui, ó. Você já tem um inteiro completo mais 1 décimo. Olha aqui a minha representação. Então, 1 inteiro mais 1 décimo é igual ao quê? 1 inteiro, 1 décimo. Certo? Então, quando eu tenho aqui um número diferente ou maior do que 0,
significa que esse meu número é maior do que o inteiro. Observe que esse 0,1 já passou aqui do meu inteiro, porque eu tenho todo ele e mais um décimo, certinho? Então, essa é a parte principal. Então, vamos aqui para um exemplo para vocês conseguirem identificar. Vamos circular todos os números menores do que o inteiro e riscar os números maiores do que o inteiro. Primeiro, vamos circular os menores, tá bom? Os números menores do que o inteiro significa que ele tem a parte inteira igual a 0. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 5 décimos. Ele é maior ou menor do que o inteiro? Menor do que o inteiro, porque ele tem 0 na sua parte inteira. 1 inteiro, 2 décimos. Ele é maior ou menor do que o inteiro? Maior do que o inteiro, porque ele tem aqui um número diferente, ó, de 0. Então, nós vamos aqui riscar ele, tá bom? Vamos sublinhar ele aqui. Vamos para o nosso próximo exemplo. 8 décimos, ele é um número maior ou menor do que o inteiro? Menor. Por quê? Porque ele tem a parte inteira aqui igual a 0. Então, nós vamos circular aqui, ó. E 41? Exatamente, 41. Se eu não tenho uma parte decimal, eu não tenho por que ler 0 décimos, não é? Então, 41. Ele é maior do que o inteiro ou menor do que o inteiro? Maior do que o inteiro, porque aqui, ó, é diferente de 0. Então, nós vamos riscar, tá bom? E dessa forma, nós aí já começamos a introdução de números decimais. Vocês encontram números decimais quando você trata com dinheiro, quando você trabalha com régua, com esquadro, aquelas divisões ali, os centavos e os reais, são números decimais que vocês já estão vendo ao longo aí da sua jornada acadêmica. Então, bons estudos, tchau, tchau.